função de segundo grau, blá, 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 continuidade de duas funções, isso aqui é importante. Para a função ser contínua, às vezes cai essas coisas, né? Como é uma função ser contínua? A função no ponto tem que existir, o limite tem que existir, e as duas coisas têm que ser a mesma. Então, e derivadas agora, derivada dada desse jeito aqui, a velha derivada lá da fórmula de Newton. E, muito bem, derivar transforma aquilo que não está sendo derivado no momento numa constante. Então, basicamente isso. Beleza. Aqui uma equaçãozinha de plano. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Derivadas parciais de ordem superior, só tem uma coisa que tu tem que decorar, né? Já falei algumas vezes, mas vou falar de novo. Certo. Quando você está fazendo umas derivadas de ordem superior, às vezes você vai fazer a derivada do x e depois a derivada do y. Ou primeiro você faz a derivada do y e depois, em cima dela, você faz a derivada do x. Que é o que está ocorrendo aqui, ó. Deixa eu usar esse símbolo, né? A gente chama de derivada mista. Porque primeiro você derivou em y, depois em x, e aqui primeiro em x, depois em y. Ou o contrário, sei lá. A questão é, não importa. A resposta é sempre a mesma, pelo teorema de Schwarz. Tem que ser a mesma resposta, tá? Certo. Então, isso aí é bem importante. É até uma coisa que define se a função é derivável ou não. Beleza, aqui tem um ponto muito importante. Ontem eu estava fazendo umas atividadezinhas lá do IME, que é o Instituto de Matemática mais importante aqui do Brasil. Caiu muito esse negócio de função composta. Então eu quero falar contigo disso aqui, né? Porque às vezes uma função, ela é dada dessa forma aqui, ó. Ela é dada em termos que não são os termos reais. Tipo, a função aqui está em termos de u e v. Só que os u e v, por sua vez, estão em termos de x e y. Então, se tu tem a função 2u ao quadrado v, essa função ela poderia ser escrita em termos de x e y. Mas em vez de a gente fazer isso, então, né, abrir tudo isso, se a gente quiser derivar, tem uma forma mais rápida de derivar, que é utilizando a função composta, né? Que é desse jeito aqui, então. Ó. Se tu tem uma função que depende de x e y, dada de uma forma que não é x, y, ou seja, dada em termos de u e v, como é o caso aqui, então você pode fazer uma espécie de regra da cadeia do cálculo 1 lá. Então a derivada em termos de x vai ser del f du, del x, mais del f del v, del x. É muito comum quando tu tem derivadas parametrizadas, funções parametrizadas, tu tem que fazer isso, tá? Então, acontece com muita frequência, tu ter uma derivada em termos de t só. Então, tu vai ter que derivar tudo de jeito composto assim. Só que uma vez que a tua função ela depende de duas variáveis, do x e de y, tu vai ter duas regras da cadeia na mesma derivada. A gente não teve nenhum exemplo desse para resolver, mas é provável que caia. Então, aqui tem um exemplo, vamos ver. Tem essa função u, tem essa função v, e tem uma função z dada em termos de u e v. Encontre as derivadas de z em relação a x e y. Só que eu não conheço z em termos de x e y. Eu conheço z em termos de u e v. Então, pela regra da cadeia, a equação que eu vi agora há pouco, eu vou precisar fazer a derivada em u, depois a derivada em x, do u em x, depois do f em v e depois do v em x. Então é um trabalho meio longo, né? Só que, né, essas derivadinhas simplesinhas aqui de funções polinomiais tem que sair rápido. A questão é juntar tudo depois, né? Então, vai fazendo cada uma delas. Ó. Aqui a f, vou derivar em u, vai sobrar 4u. Derivo isso aqui, vai dar 4u. Isso aqui é constante porque é v. Eu só estou pensando em u, só estou derivando em função de u. Exato, isso aqui é como se fosse um númerozinho. Certo.
Aqui, derivada de u em x, eu tenho que olhar o u. O u é esse cara. Então eu vou derivar só o x, 2xy. Agora o x é a mesma coisa. O v é a mesma coisa. O v está aqui. Tenho que derivar em x. Vai ser um. Sobrar só um. É a mesma coisa para os outros aqui, seguindo a Certo. mesma lógica. Depois é só montar o quebra-cabeça, né? Juntar cada uma aqui se multiplicando como deve se multiplicar. E, bem, é isso. Daí, no final, né? Como tu sabe o que o é em termos de x e y, então tu vai ter que substituir isso aqui pelo que ele é em termos de x e y, que no caso é x quadrado y mais y. Isso que está aqui, x quadrado y mais y. E aqui é a derivada de u dx. Beleza? Legal. É assim que funciona. Então eu vou fazer uma aqui. Vou fazer essa feiona aqui com a LN. Vamos ver se eu consigo, tá meio feio ali. Beleza. Deixa eu pôr no parte aqui pra você ver fazendo. Show. Aí deve fazer 1/5, não é não? Já? Não, calma aí. Tirar essa. Sim. Tirar da raiz. Tirar essa Com raiz feia. certeza. Essa raiz é tenso. Com certeza. Raiz não presta. Feiona. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Antes de mais nada, vamos dizer que isto aqui é U. Isso aqui é V. Então eu posso dizer que eu vou ter agora uma F de U e V. Vai ser o ln de U mais V elevado a 1/5, como tu mesmo falou. Isso. Então agora, se eu quero del F del X, o que é del F del X? Né? Del F del X. Não é difícil tu lembrar o que é del F del X quando tu usa a lógica. Tu vai ter que fazer derivadas em X e em Y. Então tu sabe que I1 e V. Então tu vai ter o del F del U. Por que o del F é em cima e não embaixo? Porque o meu F fica em cima aqui na resposta. Certo. E U equivale a X. Como tu está fazendo em U, então tu vai ter que fazer o UX, exatamente. Por quê? Porque tu tem que ter o X embaixo. E os U's vão se cortar na prática. A lógica é essa. É a mesma coisa. Del F, del V, del V, del X. Cadê o Y, professor? Não tem, porque a gente só quer o X no momento. Só derivar em X. Então, deixa eu fazer a derivadinha aqui. Del F, del U. Del F, del U é um negócio feião. Vamos primeiro derivar o du dx. Uma vez que eu sei que o meu U é esse cara, então a derivada em X aqui vai ser, vou anotar, mas depois eu vou colocar no lugar bonitinho. Vai ser 4x sobre 3 ao cubo, mais 2y. E é isso. Não é sobre, tá? É elevado. Eu sei que tu mora em outro país, já deve estar trocando as palavras, né? Mas é elevado quando tá em cima. Okay. Isso aí. Sobre é quando tá aqui, ó. Del F sobre del U. Ah, sobre del U, tá, entendi. Um em cima do outro, né? É que a gente pode falar powered ou to the power. To the power of, né? Vocês falam aí. Sim. Ou powered by. Então, mas aí no caso é elevado. 4 elevada. Isso. Tá, elevado, tá, desculpa, elevado. Isso aí. Vai ficar 2y mais 6x. Beleza. Mais uma derivada feita. Agora, se a gente usar a tabelinha, a gente vai, de certa forma, conseguir resolver as integraizinhas. As integraizinhas, não, eu tô confundindo. As derivadinhas do del F del U, né? Porque aqui é um negócio meio feio. Meio feio de derivar um negócio desse aqui, né? Bem, eu tenho que pegar esse aqui na realidade. Porque eu tenho que derivar em U, né? Derivar em U. Então, se eu olhar na tabela de derivadas, vamos lá pegar a tabela de derivadas. Vamos lá, está aqui, ó.
É a derivada 7. A 7, que é ln de u, que é igual... Que y é igual a ln de u, que vai dar a derivada de y é igual a 1 sobre u vezes a derivada de u. Exatamente. Então, Tá aí. como a gente está derivando o u aqui, e o u já é já é o próprio termo da derivada, Certo, é 1 sobre a ln não vezes... é o caso da tabela, né? Porque aqui a tabela ela é meio falha nesse ponto. Né? Essa derivada aqui, ela na realidade é dy dx, não é dy du, Certo. onde u é uma função que depende de x, entendeu? Uhum. Então, como a gente já está derivando em u, esse cara não existe, então vai ficar simplesmente 1 1 sobre u. sobre, sim. O problema é que não é exatamente 1 sobre u, porque o u ele está elevado a 1/5, né? Tem esse detalhe. Né? Mas, de certa forma, estamos quase lá. Então, a gente vai ter que fazer uma derivada da regra da cadeia só para Da esse cadeia, termo aí. sim. Então, eu quero, bem, vamos deixar claro aqui que eu quero o del F, del U. Só que tá feião, né? A nossa função tá cheia de coisa ali e eu sei derivar o ln de U, uma coisa sozinha. Então, para ficar uma coisa sozinha, eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar uma nova letra, vai ser o W aqui, ó, bem longo o negócio. Vai ser U mais V elevado a 1/5. Tá bom? Então, quanto agora é del W, del U? Bem, a derivada dessa raiz aqui. Né? Então, a gente já sabe a derivada de raiz. A derivada de raiz vai ser 1/5 Vezes... U mais V, 1/5 menos 1, vezes a derivada do que está dentro, que é 1. Então, é a regra da cadeia rapidinha que eu te ensinei na última aula. Sim, sim. Daí já Agora, tá de boa, já. quanto é 1/5 menos 1? Isso aqui é menos 4/5. Certo. Beleza. Então, agora a gente tem uma... só lembrando que a gente está falando da F. Né? 1 mais v vai dar 1 porque é uma constante. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. A derivada do U é isso aí mesmo. Então, agora a gente vai ter uma F de W, né? Que vai ser o ln de W e, como a gente acabou de ver, o ln de W, del F del W, é simplesmente 1 sobre o W. Né? E agora, como eu quero a derivada de F del U, eu vou ter a multiplicação das duas coisas. Esse cara aqui vezes o ln de W. Então, isso aqui vai ficar o cara vermelho aqui mesmo. E o W, ln de W, só que agora ln de W em termos do que é W. Né? W é o U mais V, a quinta mesmo. Então, ln... Não, peraí, tô comendo bola. É isso aqui, ó. Essa é a É derivada. 1 sobre m. Vou pegar as derivadas e multiplicar, desculpa. Veja. Percebi rápido. 1 sobre W, né? Então, W, aqui é 1 desculpa. sobre W. Perdão. W. Mais um. Quinto. Beleza. Então é isso, ó. Essa é a derivada del F del U. Ficou feinha, né? Muito feio. E não dá pra cortar, né? Não dá. Dá pra cortar. Pra cortar? Ah, então, porque eu cortaria, porque tá muito feio. Esse 1/5 vai para cima, ele vai menos Menos 1, 1. 1/5. E daí vai ficar uma coisa bonita até. E tu vai somar os menos 1/5, né? Vai ficar 1/5 sobre U mais V a menos 5/5, que é menos 1. Uhum. Então, na prática, foi para baixo. Né?
Então a gente chegou numa coisa bem interessante aqui, que é 1/5 o mais V embaixo. Mais aí embaixo. Curioso, interessante. Tomara que esse resultado seja sempre assim. Foi bem legal. E calma lá, o que você fez com 5? Ah, porque é menos um, tá? Entendi, burro. Tá, peguei, entendi. Como é menos um, É foi para menos um, é baixo. menos 5 por 5 é menos. Tá, entendi. Isso. Então uma derivada está feita. Agora tem que fazer a derivada do V. Bem, a derivada do V vai ser a mesma coisa, né? Porque Nossa, só vai mudar que a gente está trabalhando com o V em vez do U. Eu vou fazer de novo. É exatamente a mesma coisa aqui. ah, no caso, você faria se fosse para provar que eles dão o mesmo resultado. Mas vamos lá, porque é a Não mesma dá. Mesma estrutura da conta, né? estrutura. O V não está ao quadrado, nem nada do gênero. Né? Como é aqui, ó. Qual é a diferença do pro V? É só a letra que eu usei. Sim, Eu não vou fazer de novo. sim. Então tá. Agora é só juntar tudo. Né? Seguindo essa regra aqui. Então, deu dx aqui. Ó, só montar o quebra-cabeça, né? Uhum. Muda. Aqui é o del V del U, que é a mesma parada, né? Como a gente já conversou. E agora o dvdx. dvdx. Aqui. VDX Grow, o estado do VDX Grow, aqui. Essa é a derivadinha, hein? Entendi. Nossa, Só isso. Então é mas fazer as coisas ela é bem separadamente chata, porque sem tem se que perder. separar, tá? É bem longa. Tá bem longa. Mas Ela, é isso mesmo. sim, Aqui, veja como ele faz na apostila aqui, ó. Por isso que às vezes não dá para confiar no que a apostila faz, ó. Nem parece que foi a conta que a gente fez. nem ferrando. Isso aí pra mim, daí pra mim é grego. É muito difícil. Ele nem explicou nada, olha só. Ele só Nada. chegou aqui, ó. Chegou chegando. Né? Chegou sem explicar o porquê que é 1/5 do U mais Sim, V que eu acabei de obter, né? sim, Daí ainda teria que fazer esses caras que a gente fez, mas a gente chegou na mesma resposta, tá entendi. bom? E eu vou usar isso para, por exemplo, achar, para calcular a nabla. Eu vou usar isso, por exemplo, Nada. entende? É, Operador isso, de campo, tal, que é o que eu estou. gradiente, aham. Isso, com matriz, tal, que é o que eu estou tendo. Sim, sim, tu vai ter que Sim. derivar, né? Uma hora dessa tu vai ter que fazer uma derivada composta. Então eu estava Ah, fazendo isso com gradiente mesmo. sim, entendi. Bem, Entendi. continuando aqui para a gente poder ver gradiente, então. Sim. Tem bastante coisa aqui ainda. Deixa eu ver aqui na apostila. Beleza. Se você quiser, eu posso te mandar um problema aqui da minha, se você quiser. Não, Não? vamos continuar Perfeito. aqui para depois ir para gradiente, então. Perfeito. Beleza, aqui derivada como taxa de variação. Tipo, utilizar derivadas para resolver problemas aqui. Tá Legal. rolando um problema de pressão e alguma coisa associada ao volume, e daí ele tem que o volume depende dessa estrutura aqui de conta. É a equação dos gases ideais, eu acho. Sim. E daí ele usa a expressão dos gases ideais para fazer uma derivada aqui. Então é muito comum usar derivadas parciais para resolver problemas. Né? Elas têm um significado prático. E aqui diferenciais também, ó, principalmente na tua área de engenharia de produção, esse diferencial aqui é muito importante. Não, é Para automação. conseguir isso, automação. Isso. Porque na automação a gente tem que ter um tamanho prático de erro. Né? Sim, O diferencial ele te dá isso isso. aqui. Né? Consegue uma expressão para uma pequena variação por meio de derivados, olha só. Né? Tipo um problema aqui. A gente tem um problema. Aqui, ó. Uma pequena variação. 3%, 1%. Uhum. Bem, se tu quer, tu tem esses volumes aqui, tu quer fazer esse aumento de 1%,
tu pode utilizar aquela ideia lá de diferenciais, aquela expressão que eu mostrei agora há pouco, lá da aproximação dos diferenciais. Então, aqui é o 1% e o 3%, e aqui tu vai pegar a expressão do que tu estiver trabalhando, que no caso é volume, derivar em x e aqui derivar em y, sendo x e y as grandezas que ele está falando aqui, que é altura e raio, né? Uhum. Então, tu vai derivar o volume em função da altura e raio, e vai conseguir ver qual que foi o aumento que teve nesses 3% que tu colocou a mais, entendeu? Então, a derivada, ela te ajuda nisso, a verificar pequenos aumentos também, ou subtrações, Legal. principalmente em coisas que tem mais de uma variável. Então, beleza. Agora, sobre pontos críticos, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Um dos usos principais do gradiente é fazer esse negócio de ponto crítico. Porque essas derivadas aqui, né, são derivadas segundas, mas para tu conseguir obtê-las, tem que primeiro fazer a derivada primeira. E o gradiente são as derivadas primeiras. Então, tem a ver com isso aí. Beleza? A gente chegou a fazer umas contas de ponto crítico na última aula. Chegamos, acho que na penúltima, se não me engano. Posso estar errado, mas fizemos. Então, a gente tinha aqui aquela velha estrutura, né? Tu faz as derivadas segunda, joga os pontos críticos que a gente obtém derivando e igualando a zero, e daí joga, faz determinante, compara com aquelas regrinhas. Exatamente. Porque aqui no caso ele usa IJK, aí ele faz determinante. Aí é gradiente, é outra história. Uma hora a gente chega lá. Perfeito, mas primeiro tem que fixar bem aqui. Perfeito. Beleza, aqui a gente está fazendo derivadas. Derivada de função implícita. Outro tipo de derivada que tem, bem importante. Às vezes tu não consegue derivar uma função isolando uma letra. Tipo, não tem como isolar o x aqui, por exemplo. Se tu tentar isolar o x, vai ficar mais ou menos. Aqui também não tem como tu isolar o y. Não tem como tu deixar y sozinho. Só y de um lado igual. É impossível, não tem. Tu pode tentar o quanto tu quiser manipular essa expressão aqui, tu não vai conseguir. É comum isso acontecer. Então, às vezes, a gente tem que fazer a derivada implícita, que é derivar de um jeito diferente para conseguir obter alguma derivada que tu queira. Né? Então, bem, as funções principais que acontecem são funções que denotam objetos 3D, tipo elipsoides, esferas, certo, hiperboloides, coisas assim. Então, a gente deriva esse tipo de bicho o tempo todo, sabe? É porque eles indicam coisas do mundo real. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma conta que uma montanha foi modelado por um paraboloide. Então, tipo, eu tive que fazer uma derivada implícita. Daí, beleza. Então, a gente tem aqui uma função que não dá para isolar o y nem o x. Daí, a derivada implícita é basicamente fazer a derivada de cada um dos caras, dependendo da letra que tu quer. Aqui ele está derivando em relação a x. certo. Então, a derivada desse termo aqui, o que é a derivada desse termo? Tudo isso. Por quê? Porque tu vai derivar o x, mas vai derivar o y também. Se a gente quer a derivada implícita, a gente vai ter que derivar o y em função de x também. Certo. Isso que é o confuso. Ele está derivando o x para o x sumir, é isso? Ele está derivando o x porque a gente quer encontrar a derivada de y dx. Legal. Isso. Então a gente tem que derivar todo mundo. Já que a gente não conseguiu isolar o y, tem que derivar todo mundo, entendeu? Entendi. Isso. Daí, isso aqui é uma coisa bem comum lá no cálculo 1, tá? Uhum. Bem comum. Então, aqui a gente só... Isso é uma breve revisão do cálculo 1. Agora, depois a gente vai utilizar derivadas parciais para facilitar esse processo. Então, lá no cálculo 1, a gente aprende que tem que derivar isso aqui em x. Então, o primeiro termo aqui vai dar, 2x, pela regra do produto, isso. 2x y ao cubo. Isso. E o y... E a derivada do y vai derivar também o y aqui, como se fosse uma função comum. Tu vai derivar tipo uma regra da cadeia. Vai ficar 3y ao quadrado, vezes o x quadrado, que é um outro número aqui também, e y', que é o dy dx. A derivada pela regra da cadeia não seria... primeiro de fora, depois dentro. dy dx.
Seria isso, dy dx. Isso. Então, dy é a del y, derivando em y isso aqui, vai ficar 3y ao quadrado, certo? Certo. Isso. Só que ainda pela regra da cadeia tem que ter do lado multiplicando o dy dx, que está aqui. O que eu só não entendi, por que que você usou nesse caso para derivar o y, você usou a cadeia? Por que que você não Porque aqui a direto? gente está falando de derivada total ainda, ó, não Tá. derivada parcial. Total, legal. Entendi. Isso. A derivada parcial, sim, a gente Sim, ignoraria o y como uma constante, muito bem. certo. Mas aqui é uma derivada total, então a gente não pode fazer isso. Entendi. Daí, quando a gente faz isso em todos os termos, eventualmente dá para isolar o y'. Daí, não é o que a gente quer, a derivada? Pronto, isola o Isso. y', e a gente tem a derivada. Só que dá para fazer esse serviço muito mais rápido se a gente utilizar derivadas parciais. A regra é a seguinte: se a gente quiser o dy dx, a gente só precisa fazer a derivada parcial em x, de menos, né? Menos. Derivada parcial em x dividido pela derivada parcial em y. Só isso. Então eu pego esse carinha aqui, derivo parcialmente em x, depois derivo parcialmente em y e divido. E coloco o sinal de menos. Bem mais fácil. Uhum. Legal, né? Então, muito bem. Aqui tem um bom teste para ti, se tu entendeu como é que faz a derivada parcial. Veja que essa função, ela não tem como isolar, né? Não. Não tem como isolar o x. Então, o que tu vai fazer? Vai lá, vai derivar isso aqui. Digamos que tu queira o del z del x. Eu vou derivar 3 vezes, porque tem x, y, z. E aí, né? Boa pergunta. Ou depende do que você quer também. Não sei se você quer só o x ou y. Aqui ele está pedindo só o x, né? Só o x, só. Ele só quer o x. Isso. Então tu vai derivar parcialmente. Bem, ele quer a Então, derivada de z em função de x. Então tu vai ter que derivar parcialmente em z e em x. entendi. Então eu não quero y. Tá legal. Isso. E depois colocar nessa fórmula aqui, né? Já que tu quer o del z del x, o del f del x vem em cima, o del f del z vem embaixo. É o inverso que está na derivada. Entendeu? Então, no caso, o y, vai ser Vai ignorar. constante, ignora. Entendi. Uhum. Entendi. Certo. Então, no caso aqui, meu x' vai dar 2x e meu z' vai dar 2z. Del f, del x deu 2x, Isso, o del f del z deu 2z, certo? é o x, Isso, então tu vai derivar, vai dividir o del f del z pelo del f del x. que é 2x Isso sobre vai te 2z. dar a derivada total dz dx. O negativo disso. Entendi. Deu f, Viu? É tranquilo. del x dividido por del f del 2z. Negativo. Isso aqui vai dar 2x sobre 2z negativo. E aí, o que acontece com menos 2x sobre 2z? Não acontece nada, chegou na derivada. Ah, parou aí. Claro, tem que cortar o 2, né, e tal, mas... Sim, aí fica menos x sobre z. Isso. E por que ele continua depois x menos a ele? É loucura. Ele só isolou o z aqui, mas é desnecessário. Ah, tá. Ah, perfeito. Legal. Beleza? Tá muito isso aí, fácil, a cara. ideia é Não essa. coisa de errado aqui, tá muito fácil aqui. Não coisa de errado. Não, mas é isso mesmo, não tem segredo, né? Então tá, mais uma técnica nova aí pra tu saber que existe. Às vezes as coisas ficam meio grandes, né? Sim. Mas só para saber que existe aqui. Bem,
Tu falou que quer ver os operadores vetoriais, né? Que Tem um aqui material aí para me mandar? tenho. Tenho sim, vou te mandar agora. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu mandar aqui, já peguei já. Só documento. Mandei já, Samara. Vamos ver. Põe na página, se você puder, 9. Tem uns probleminhas loucos aí. Tá. Problems. Mostra aqui. Esse rotacional. Mostra aqui o rotacional. É 0 desse vetor aí. Beleza. Bem, tem que saber o que é um rotacional, né? Você sabe o que é um Certo. rotacional? Explique-me, por favor. Tá. Então vamos voltar, né? É a teoria. Quando tu tem funções de duas variáveis, Certo. elas são escalares de um modo geral, né? Pode ser vetor, pode ser escalar, a questão é, tu pode ter funções de várias variáveis, tanto escalares quanto vetoriais. Então, a função vetorial, ela é basicamente uma função que não é um termo só, é um termo, vírgula outro, onde cada um vai representar uma coordenada. Então, isso é um vetor na prática, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o vetor posição, olha só. É dado pelo x, pelo y e pelo z. Então, se tu quer saber a posição de uma coisa, precisa saber o x, o y e o z dessa coisa. Certo. Então, note que cada um deles tem esse I e JK, né? Isso aqui são versores. Eles indicam a direção que tu está trabalhando, né? O x é a direção horizontal, o y é a vertical e o z é para cima ou para baixo. Então, cada um indica um sentido, uma direção. Uhum. Então, beleza. Então, veja que isso aqui tem uma direção. Isso aqui não tem uma direção, isso aqui é um escalar. Um escalar, Isso aqui é um sim. número. Se tu jogar valores aqui, vai dar um número. Isso aqui vai dar uma posição quando tu jogar. Legal. Então, tu não pode jogar... Aqui tu vai jogar valor de x, y, z vai dar um número. Mas aqui, quando tu jogar valor de x, y, z, sei lá, os 3 vai ser 1, por exemplo, tu vai ter a posição 1, 1, 1. Tá todo mundo na posição 1. Entendi. É uma posição no octante lá, no primeiro octante, 1, 1, 1. Da mesma forma que tem quadrante em R2, tem octante em R3. Então, beleza. Então, isso aqui é um campo escalar, né? Porque ela representa o efeito de algo, que nem o potencial gravitacional, por exemplo. Ou potencial elétrico, que é o que a gente trabalha mais no mundo real. Então, eles são números que, dependendo do lugar onde tu está, ele vai ser mais intenso ou mais fraco. Mas é um número só. A direção e sentido nesse contexto não importa. Agora aqui importa, porque é um vetor. Então, tu vai ter módulo, direção e sentido desse vetor. A força, por exemplo, ela é melhor escrita como um vetor, porque a força, se falar assim, eu dei um soco na pessoa, ou eu chutei uma coisa, eu chutei essa bola. Tem direção. Só falar que chutou com uma determinada força não dá toda a informação do teu fenômeno. Uhum. Tu tem que dizer também qual foi a direção. Direção tu tem que imaginar que é a reta onde a bola vai correr, e o sentido é se ela vai para frente ou para trás. Certo. Então aqui a gente tem um
campo vetorial, por exemplo. Porque é um campo de força que ele é dado por essas coordenadas. Então, vamos pensar assim, como é que vai funcionar essa desgraça aqui? Digamos que isso é um campo de força, beleza. E eu estou numa determinada posição do octante lá, do R3. Então, digamos que eu esteja na posição 10, 10 e 10. Ou, sei lá, 1, 2 e 3. 1 para X, 2 para Y, 3 para Z. Então, no X eu vou colocar 1, no Y eu vou colocar 2, no Z eu vou colocar 3. 2, 3. 2, 3. Então, note que aqui eu vou ficar com uma força de 1 menos 4, menos 3. Então, eu vou estar sofrendo uma força menos 3 na direção I. A direção I é horizontal normalmente, então eu vou sentir menos 3 por horizontal. Mas eu vou sentir uma outra força para cima, aqui na direção J, e uma outra força para o lado, aqui na direção K, entendeu? É uma força que vai me empurrar para me torcer, mais ou menos assim, entende? Vai empurrar para 3 lados ao mesmo tempo. Vai me fazer ir para uma diagonal. Certo. Ok? Ok. A ideia é essa. Então, aqui, devido à natureza dessa função, tu vai ter grandes variações aqui de um ponto para outro, né? Porque ela é bem confusa aqui. Então, é isso. Beleza. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o gradiente ele é um vetor, ele é um campo vetorial. Okay? O gradiente ele pega um campo escalar e transforma num campo vetorial. Então, o gradiente, por exemplo, ele é muito usado na física para transformar o potencial elétrico em força elétrica. Uhum. Para transformar o potencial gravitacional em força gravitacional. Então, tu só precisa ter um campo escalar. Sim. E daí aplicar o gradiente nele, e perceba que o gradiente é basicamente você fazer derivadas parciais, né? Então, Entendi. vai ter que fazer as três, e colocar a de x multiplicando i, a de y multiplicando j, e a de z multiplicando k. Então é isso, você só precisa de um campo para brincar, para ir brincando aqui, ó. Por exemplo, esse campo aqui. Esse é um campo escalar. X ao Então, quadrado. se a gente quiser isso. Uhum. Se a gente quiser o gradiente, tem que fazer nas derivadas parciais, né? Só de olhar, tu consegue ver qual que é a derivada parcial desse campo aqui em x? Em X vai ser 2x, 2x não é elevado, elevado a 3z, só, porque o i e z não vai poder, porque aí fica zero. E daí tu vai ter que fazer o mesmo para y e para z. Ah, entendi. 3 vezes. Daí tu faz essas derivadas tranquilinho, coloca elas no lugarzinho, pronto, tu vai ter um gradiente aqui, o gradiente desse campo escalar. E o gradiente ele é um vetor. Assomo, tem a fórmula de cima, eu só assomo, que nem eu somo elas, é isso? Que nem tá a Isso, levando em conta que aqui é I, aqui é J e aqui é K. Então, isso. tu soma, só que tu tem que deixar as coordenadas separadas, né? Entendi. E do I, eu vou fazer do X, do I é do X, do J é do K. Não, do J é do Y e K é do Z. Isso, desculpa. Exato. Isso. Perfeito, isso. Perfeito. Eu gosto mais de representar vetores não com I, J, K, porque já é intuitivo que o primeiro é I, o segundo é J, o terceiro é K. Eu represento isso aqui com vírgulas, né? Então, o meu vetor ficaria 2x e elevado a 3z, vírgula. Menos e quadrado, vírgula. 3x quadrado e na 3z menos 2yz. Sacou? Dentro de um parêntese, sabe? Entendi. E na matriz você usa também vírgula? A matriz é outra história. Desculpa, tá bom. Vamos lá. Perdão. Então, a gente estava fazendo o gradiente, transformar um campo escalar em um campo vetorial. Legal. Agora vamos fazer um divergente. Um gradiente, divergente e rotacional. São os três operadores. Tem ainda o operador laplaciano, que eventualmente você vai ver também, mas para esse tu tem que entender esses aqui primeiro. Legal. Então, o divergente, ele é o seguinte, né? O gradiente tu transformou um campo escalar num vetorial. O divergente tu transforma um campo vetorial num escalar. Então, aqui você tem um campo vetorial, F1, F2, F3. Caso por qualquer motivo que seja, você queira ver como que varia escalarmente esse valor, né, como é que varia numericamente ele, então tu vai fazer um divergente, que é tu pegar cada termo aqui, também derivar novamente na mesma ordem. O primeiro tu vai derivar em x, o segundo em y, o terceiro em z. Só que tu não vai ter um vetor como resposta, vai ter um escalar. Então tu vai ter que somar de verdade todos eles.
Somar mesmo. Aí eu tiro o J, o K e o I. Eu tiro, porque aí não vai ser. Exato. Aí vai virar vetor em vez de escalar. Entendi. Exatamente. Exatamente isso. Entendi. Agora, bem, aqui nós temos um campo vetorial. Daí, bem, tem que fazer isso, né? Tu vai derivar em x, aqui em y, aqui em z. Ok. Último em Z, mas não tem Z. Ou seja, o último não. Ah, sim, entendi, desculpa, mas no meio tem Z. Perdão, entendi. Entendeu? Entendi. É só cuidar com as derivadas parciais. Por Isso. isso, saber fazer derivada parcial é essencial aqui. Né? Sim, perfeito. E de fato, não tem z aqui. Então, a hora que tu derivou, deu zero. Mas, Por isso que o que apareceu aqui é só a derivada do primeiro e do segundo. Né? então quer dizer que a derivada do x é do primeiro termo só. Do y é o segundo termo e o z é do terceiro. Se não tem, é nada. Legal. Entendi. Isso. Perfeito. Exatamente. Então, perfeito. beleza. Então, agora é o curl, né? Ou o rotacional, como a gente chama. Então, o rotacional, ele também é um vetor. Ele dá a ideia de rotação. Né? Então, às vezes, tu tá num campo que gira. E daí tu quer um vetor que indique esse giro. O vetor é o rotacional. Certo. Né? Por exemplo, pega um café, coloca uma bolinha no meio, começa a girar ali a água. Água não, café mesmo. Tu gira e coloca uma bolinha. Então ele vai sentir uma variação devido a um giro. Né? E a medida dessa variação é o rotacional. Então, mais ou menos isso aí. Daí, como é que a gente obtém o rotacional, né? É um vetor, novamente, tem que ter em mente que a resposta vai ser um vetor, que nem do gradiente. Certo. Um vetor que vai ser dado pelo determinante dessa matriz aqui. Que na primeira linha é IJK, na segunda linha são as derivadas, na terceira linha são as componentes do teu vetor. Então, tu vai estar trabalhando com um vetor e vai obter um vetor como resposta. Entendi. O rotacional é sempre o rotacional de um vetor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa matriz tem essas parciais, é o mesmo esquema que você está falando antes. A parcial do x no primeiro termo, depois do y no segundo termo. Não, porque aqui tu vai fazer o determinante, sabe? Então, para fazer determinante, tem trocentas formas. Essa é a forma que eu acho mais apropriada. Legal. Que é o que ele fez aqui. Que é o seguinte. Bem, eu vou te mostrar o que eu faço no Paint para conseguir fazer esse determinante. Perfeito. Tu não sabe fazer determinante, né? Não, o determinante você tipo fecha, como é que é? Você bloqueia uma linha, tampa isso na linha, depois faz em relação ao i, depois faz em relação exatamente, é isso que eu ia ensinar. Aí você divide, multiplica esse valor. Não, aí você divide esse valor por 1 e multiplica pela matriz. É basicamente isso. Então, por exemplo, eu quero o primeiro termo, né? Então eu vou tampar essa linha e faço o matriz de 2 por 2 aqui. Determinante de 2 por 2. Então, o determinante de 2 por 2, perceba, a primeira vai ser a derivada em y do F3. Vezes F3, sim. Do que estaria relacionado com o K, na realidade. Né? E daí vai ser menos a derivada em z do F2, que estaria relacionado com o J do teu e vira uma derivada, porque eu vou multiplicar o F pelo derivada. Entendi. Exatamente. Então é uma multiplicação, mas vai virar uma derivada porque eu estou multiplicando. Entendi. Exatamente isso. Entendi. E daí o mesmo para todos os outros, tomando cuidado que no meio, né, tu vai ficar com o sinal negativo. Interessante. O sinal troca no do meio. O sinal troca em ímpares, né? Quer dizer, em pares. Tem mais, menos, só mais. Só como tu só vai até o 3, né? Se a gente vivesse num mundo de 5 dimensões, tu ia ver isso acontecendo de novo. Entendi. No 4. Então aqui é a mesma coisa, né? O primeiro deriva o último e o derivada de z deriva o primeiro. Entendi. Então é difícil decorar isso aqui, né? Por isso que a gente coloca em termos de matrizes. Beleza. Então é só fazer uma cacetada de derivadas, tá? Então o problema do rotacional é que a gente acaba se perdendo às vezes. Porque é muita derivada, né? Só que o rotacional é o operador mais importante, porque ele te dá muita informação sobre os teus campos vetoriais. Do tipo, se o teu campo for um campo conservativo, que é um campo muito importante, por exemplo, o campo gravitacional é conservativo, o rotacional vai ser 0.
Então, tu tava vendo o que eu tava fazendo? Não, Puta que pariu. tô só te ouvindo. Que merda. Eu tava fazendo tudo no Paint, cara. Tava te mostrando aqui Desculpa, o... tá só ouvindo. Você mesmo ouvindo, eu entendi. Ah, então tá, ó. Mesmo É ouvindo, isso que sim. acontece, né? Tu Isso, tampa a primeira e vai fazer as derivadas como se fossem multiplicações, que nem tu falou mesmo. isso mesmo. Uma matriz 2 por 2. Então, esse aqui é o primeiro termo. Então, é a direção y, se tu tampa que tá embaixo do y, faz Isso mesmo. Em a relação ao I, determinantezinho ali. isso faz em relação ao J, ao K. Então, tá bom. No meio, tu troca o sinal, né? Tem esse detalhe. Isso, mais menos, sim. Então, beleza. Então, voltando agora para o Naguetes. Aqui tem um example. Daí tu vai ter que construir a matriz. Primeiro termo sempre o JK, segundo termo sempre as derivadas. Terceiro termo, sempre o teu vetor. Certo, calma. Primeiro, Da onde ele segundo. pegou essa matriz? Você me desculpa. É a Ele matriz do pegou. rotacional, velho. Ah, mas ele que deu já no problema. É, Ah, tá. é Entendi. assim que tu faz o rotacional, tem tela. Perfeito. Ele que tem. Ah, entendi, desculpa. Pensei que fosse algo. Isso. Entendi. Então, daí, aqui como é que vai ficar, né? Tu tampa os termos que estão embaixo do i, vai ficar a derivada do y de y ao quadrado menos a derivada de z de menos 2xyz. Então, fica esse termo, Porque esse primeiro termo. aí ele já veio já com a resposta. Entendi. Isso, já veio com a resposta, exatamente. Aqui Ah, o do meio, tampa o meio. Vai ficar a derivada de x de y ao quadrado menos a derivada de z de x ao quadrado. Vai dar zero, porque nenhum deles certo. tem o que a derivada está pegando, entendeu? Uhum. Aqui é a derivada de x de uma coisa que só tem y, aqui é a derivada de z de uma coisa que só tem x. E para o último tampa, o que está embaixo do k vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Certo. Só uma perguntinha. Vamos fazer a primeira parte aqui, que é o dy ao quadrado sobre dy, certo? A primeira aqui. A primeira parte. Sim, qual que é a derivada de y ao quadrado? Isso. Y ao quadrado é 2y. Isso. Legal. Aí eu vou dando. Então, nesse problema, ele me deu somente a matriz e eu vou colocando na forma de equação. Entendi. A Entendi. matriz do rotacional é uma matriz conhecida, ela é sempre essa. Sempre O que essa. vai mudar é a função que tu está trabalhando. Ah, No caso, é essa aqui, entendi. certo? Certo. Tá bom? Não, fechou. Belezinha. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Fazer o problema 2 Ah, eu aqui. já sei porque Lá eu no tô Paint. me confundindo, porque nas problemas anteriores você usou o I para ficar com X, o J com Y e o K com Z. Mas nesse caso, não é assim. No caso do rotacional é outra história. Desculpa. Então tá bom, perfeito. Então só faz Isso o aí. joguinho, tá? Entendi. Eu tô... Legal. Vamos fazer esse exemplinho aqui, já está no Paint. Então, o que, que eu vou fazer? Vou copiar a matriz e, no lugar do F1, eu vou colocar o F1. O F1 é sempre o primeiro termo do teu vetor. Ah, é assim que vocês falam. Ah, No lugar do F2, eu vou é o colocar segundo o segundo termo. termo do vetor. No lugar do F3, mesmo sistema. Pera, como? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer? O mesmo esquema que eu estava te ensinando agora há pouco. Eita! Olha o bagulho aqui. dx mais 2z sobre dy. Bem, o que a gente faz nessas situações, né? Aí, nesse caso, 2 Esse vai cara, virar zero porque ele é uma constante. Vai dar um. faz essas duas derivadas aqui. Então a gente vai ter que fazer a derivada do y dessa aqui e do X z dessa do meio. aqui. Então vai Puta, ficar Samuel. y igual a del y de XY mais 2z menos del z de xz.
Como é que chama esse defeito? Chama del? A gente no Brasil chama de del, Del, mas perfeito. Não, acho que nos Estados Unidos perfeito. chamam de parcial, alguma coisa assim, Partial, partial. chama de partial, Del, tá, só pra saber. Beleza. Então, vai ficar Vai a ficar derivada em y vai ficar x. x, só x. Isso, menos, agora tem essa aqui, a derivada em z vai Z vai ficar menos ficar x. menos x. Vai dar zero aqui. Putz, Não tem que... problema, zero, vai ficar 0i. Aí faz... Isso, agora tem que fazer em j, né? Uhum, Em j de quê? Vai ficar, a do meio a gente cancela, vai ficar esse e esse. certo. Del x de xy mais 2z menos Menos del z, del z yz menos 2x. mais 2x. É mais? Desculpa, foi menos. E é mais. É mais, perdão, é mais. Isso aqui vai ficar Derivação x vai ficar y, y y menos y. Também vai dar zero. dá zero também. Ó, Isso. que beleza. Agora vamos fazer a. É o que o 0 e 1. problema diz, né? Ele diz que o rotacional vai dar zero. Então a gente só está provando isso. Está lá no enunciado dizendo, ó, o rotacional vai dar zero. Prove Prove que esse com... vetor rotacional vai dar zero. Agora é para o último aqui. Esse e esse. Del x deriva xz. Menos del y deriva o y. Del, viajei. Del y deriva o yz mais 2x. Então, vai ficar igual a derivada aqui que é z, e aqui vai sobrar menos z. Esse é z, esse é menos z. Aí vai dar zero. Vai dar zero também. A gente provou que o rotacional do vetor é 0, 0, 0. Então no caso aqui tem alguns problemas aqui, ele me dá a equação, só para o pessoal montar a matriz e fazer o joguinho. Exato. Bem, Entendi. eu vou te pedir uma. Tu tem que ver que a resposta vai ser bem rápida aqui. Dessa. Sim. Eu quero que tu faça o rotacional deste mano aqui, olha só. E na x, e na y, e na z mais 1. Certo, mas qual vai ser o rotacional dele? Certo, mas aí você não pôs nenhum i, nem j, nenhum k. Como não? Isso aqui é uma outra representação de vetor, né? Você me ensinou esse isso. Esse é o i, esse é o j, esse é o k. Esse é F1, esse é F2, esse é F3. Tá. Entendi. Essa é uma representação mais usual. Mais usual, entendi. Porque aqui ele põe o i. Então, no seu caso, você põe só esse pontinho nessa... A vírgula. A vírgula, isso. Que esse é o IJK. Tá. Legal. Então aqui... E aqui também ele faz esse triângulo na cabeça é o delta. Certo? Não. É nabla. É nabla, desculpa. O delta é o triângulo normal. Imbecil. Isso. Verdade. Nabla. Pronto. Então vai ficar. Então, eu vou IJK delta x del y. Você fala del z, né? Del z. Del Isso. y. Tá, legal. Só para saber só como é que você fala. Del z elevado a x elevado a y e z mais 1. Legal. Então, cortando aqui. Vai ser D C mais 1 C mais 1 mais 1 mais menos, então é menos.
Mais um. Mais. A regrinha é mais, menos e mais, certo? Mais, menos, segundo termo. Fechou? Isso. Isso. Tô aqui. Faz tempo, faz aqui. Pronto. Aqui vai ser. Então, ficou um bagulho aqui, porque pede pra eu derivar de Y, o negócio quer dizer. Não tem nenhum Y. Pede pra eu derivar Y, o negócio quer dizer que é de Y, que não tem nenhum Z. Entendeu E aí, qual que é a resposta, então? a resposta, eu creio que não vai dar. Porque se não tem, a constante vai ser zero, né? Se não existe, é zero. Isso, Certo? então o rotacional é zero, pronto. Não é É que não zero. vai dar, é que é zero. E é sempre assim, tá? Toda vez que tu tem um campo vetorial que em cada coordenada só tem só tem a letra referente à coordenada mesmo, tipo, essa é a coordenada x, só tem x, essa é y, só tem y, só tem z. Então, o rotacional é sempre zero. Ah, entendi. Então, tu pode afirmar isso. É uma coisa aí, beleza? Samuel, cara, putz, você não sabe como é bom Eu posso entender os ajudar, né? bagulho. Valeu, mano. Então, tá, vou atender meu outro aluno aqui. Falou. Valeu e te vejo às 5.